Turma, perguntaram no finalzinho ali, professor, como é que eu defino essa linha de término? Como é que eu sei como é que eu faço essa demarcação na linha de término do provisório? Você vai ver que essa linha vai ser a região mais alta, é a região onde está em íntimo contato com com o preparo que você executou do dente. Então, essa região vai estar mais alta nessa borda interna do provisório. Você vai pegar a lapiseira e vai riscar essa região mais alta. No início, a gente fica com... Pode perguntar. No início, a gente fica em dúvida se essa linha está mais para dentro ou mais para fora do provisório. Mas essa primeira condição é um arcabouço dessa linha de término. Ela ainda não está copiada com fidelidade. Então, você vai demarcar a região mais alta dessa borda, buscando assim a linha de término. Porque você tem que imaginar que a linha de término do seu preparo é a região mais baixa do seu preparo. É a região mais baixa do preparo, é a região onde você tem o maior desgaste do preparo. Se é a região onde você tem o maior desgaste, vai ser a região que vai ser mais preenchida com a resina acrílica. Então, vou ter um volume de resina acrílica maior nessa região, que é justamente o que está representado por essa borda aqui. Ó. Aqui a gente está vendo o provisório dentro do provisório. Então, essa parte aqui é a parte interna, que moldou o preparo, e essa aqui é a parte que moldou a linha de término. É o início da linha de término. Isso aqui ainda não está totalmente moldado, não está com fidelidade de cópia. Por isso, a gente precisa do reembasamento nessa região, ok? Então, faz o desgaste até a linha. Você não desgasta a linha já é a linha de término. Você não desgasta essa região mais alta. Você vai tirar todo o excesso do provisório até chegar nessa linha mais alta, mas não vai desgastar sobre a linha e nem dentro do provisório, ok? Faz então a adaptação e a gente começa a observar o formato, região cervical, ponto de contato. Eu preciso ver se eu preciso acrescentar nessa mesial, preciso alterar a convergência desse dente. Nisso eu vou dando formato correto para esse dente para esse paciente. Para o procedimento de reembasamento, posso utilizar a técnica da manipulação, coloco o pó, coloco o polímero sobre o monômero, misturo, formo uma resina acrílica mais fluida e coloco dentro do provisório e vou apertar sobre o preparo. Isso a gente chama de reembasamento. Quando eu começo a refinar o formato desse provisório sobre o dente preparado. O professor poderia utilizar a técnica de nylon, onde eu molho o pincel no líquido, depois encosto do pó, formo uma bolinha e levo essa bolinha para dentro do provisório? Poderia. Mas a primeira bolinha e a última bolinha vão estar em tempos de polimerização diferentes. Você concorda que você leva um incremento, leva outro incremento? Se você levar 4, 5 incrementos, o primeiro incremento já está numa fase de polimerização e o último incremento está em uma outra fase de polimerização. Se você levar todos juntos, todos vão estar na mesma fase de polimerização. Por isso, às vezes, essa técnica é mais indicada. Notem, fez o preenchimento interno e apertou sobre o preparo. Todo mundo consegue notar nessa região que extravasou na proximal? Esse extravasamento nessa proximal, se eu deixar esse provisório com esse extravasamento e não fizer nada, esse provisório nunca mais sai daí. Porque ele travou numa região de retenção. Eu lembro que nas proximais de um dente, eu tenho uma convergência para a cervical. As proximais convergem para a cervical. Essa face distal desse dente converge para a cervical e desse dente também forma um triângulo.
Se eu encher esse triângulo de resina acrílica, não vai sair o provisório de posição. Então, eu preciso ter muito cuidado no reembasamento, principalmente nas interproximais. Vi que a resina acrílica já iniciou o seu processo de polimerização, ela não endureceu completamente, ela está iniciando o processo. Você faz a desinserção e a inserção de novo, a desinserção e a inserção de novo. Você não pode deixar o provisório polimerizar completamente em Professor, posição. Pode perguntar. a indicação dessa técnica da resina esculpida não é para dente posterior? Eu não entendi porque está sendo aplicada Sim, para o canino. ela é mais indicada para posterior. Você consegue ver que o canino, nesse caso, a vestibular dele não está tão bonita? Poderia ter utilizado uma técnica da faceta? Poderia. Posso fazer o incisivo central pela técnica da resina esculpida? Posso, mas vou gastar mais tempo para ter a mesma estética que eu teria com a da faceta. É indicação. Essa técnica é indicada mais para dente posterior, mas nada impede eu fazer um dente anterior. Vamos supor, estou no consultório e não tenho dente de estoque. O paciente chega precisando fazer um provisório de dente anterior. Eu vou falar, não vou fazer porque eu não tenho dente de estoque. Não, vou fazer, mas vou utilizar a técnica da resina esculpida, mesmo sabendo que não é a mais indicada. Essa técnica da resina esculpida é mais indicada para dentes posteriores. A técnica da faceta para dentes anteriores por quesitos estéticos. Mas, se você dominar a técnica da resina esculpida e tiver paciência para fazer o polimento, você consegue, muitas das vezes, um resultado satisfatório também na estética, só que demanda mais tempo, ok? Cuidado, então, com esse excesso, para esse excesso não travar o seu provisório durante a inserção e remoção. Posso remover esse excesso antes dele polimerizar completamente? Pode. Durante a remoção do excesso, cuidado também para não deslocar o provisório. Notem, mantenha o provisório em posição, segura o provisório e tira esse excesso. A dica para remover esse excesso com facilidade é molhar a ponta do instrumental no monômero. A partir do momento que você molha a ponta do instrumental no monômero, você consegue cortar esse excesso de acrílico com mais facilidade, ok? Depois disso, posso fazer um acabamento e buscar uma forma de contorno desse equador protético desse dente em alta rotação na boca do paciente? Pode, mas cuidado. Por quê? Se você for utilizar o alta rotação, você tem que lembrar que esse alta rotação com a broca diamantada foi feito para desgastar dente e não polímero. Então, se você colocar força excessiva, ele vai queimar o acrílico e vai enrolar, vamos dizer dessa forma, na broca. Não sei se vocês já tentaram desgastar resina acrílica com alta rotação, mas ela queima e fica na broca. Para isso, vocês sempre precisam da irrigação constante, da alta rotação e movimentos mais leves no desgaste. Você não pode forçar a broca sobre o acrílico, senão ele vai queimar esse acrílico e vai enrolar esse acrílico queimado na broca do alta rotação. Então, você tem que ter uma mão mais leve durante essa forma de contorno desse provisório. E notem, o outro dedo mantendo o provisório em posição, fazendo o desgaste das convergências do terço incisal, colocando uma outra camada de acrílico, de uma outra cor, buscando justamente aquele degradê desse dente da cervical até incisal, melhorando a questão dos pontos de contato do dente em posição, e a gente consegue ver que a anatomia do dente já se torna mais satisfatória. Você já tem um provisório de um formato mais satisfatório, mesmo sendo feito pela técnica da resina esculpida. Como eu disse, não é a mais indicada, mas é a que, às vezes, é a que você consegue executar no seu consultório, pela ausência da faceta do dente de estoque. Levo em água quente essa resina para acelerar a polimerização
e checo a questão, principalmente nesse caso, que é um canino, da desoclusão em guia canina. Eu preciso tentar executar uma guia canina de tal forma que não tenha tanta força de incidência na palatina desse canino, porque esse canino estará cimentado com cimento provisório. Se eu colocar toda a força de desoclusão de guia canina em cima desse provisório, pode ser que ele frature ou que ele se solte devido à cimentação com resina, com cimento provisório. Provisório em posição, checando a região cervical e, se vocês notarem, nesse ponto mesial, ainda precisaria melhorar um pouco mais esse ponto de contato. Todo mundo consegue ver que ficou um espaço? Esse espaço não pode ser, vamos dizer, deixar esse espaço compromete justamente a saúde desta papila, e gera um acúmulo de alimento nessa região. Eu sou bem tranquilo de conversar com vocês quanto ao que pode, ao que não pode, mostro o exemplo, mostro o caso clínico, falo, precisaria melhorar isso, precisaria melhorar dessa forma. Porque se vocês forem em algum congresso e até assistir algumas lives, vocês vão ver que tudo que todo mundo faz dá tudo certo. E eu sei que odontologia não é assim. Eu conheço odontologia real e eu sei que odontologia real, as coisas às vezes não saem da forma que a gente sempre planeja e sempre gostaria. Então, eu também mostro as nossas fragilidades e espero que vocês entendam e aonde que a gente também pode melhorar, ok? Essa agora é a técnica da faceta pré-fabricada. Alguns de vocês já começaram a confecção em laboratório, antes da paralisação. E lembrando, se vocês tivessem um motor de bancada, aquele motor de elétrico, alguns já conseguiriam executar também essa técnica. Professor, qual o preço médio de um motor desse? Algo em torno de uns 700, 800 reais. Nossa, professor, é caro. Mas imagine que você pode treinar e fazer procedimentos em qualquer lugar, questões de laboratório, em qualquer lugar, a todos os momentos. Se você tivesse um motor desse na sua casa e você fizesse aquela questão das moldagens, às vezes você já faria os provisórios na sua casa, não necessariamente teria que ficar no consultório. Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões também a futuro. Se vocês já tivessem, e já foi até uma sugestão da nossa equipe de prótese, que os alunos comprassem esse motor de prótese. Se hoje vocês já tivessem esses motores de bancada, vocês conseguiriam fazer vários provisórios em casa, continuariam fazendo os trabalhos laboratoriais. Lógico, não conseguiriam fazer os preparos dentários, porque ele utiliza peça reta, mas desgastes de acrílico vocês conseguiriam executar. O que está ocorrendo no primeiro período, os alunos estão fazendo os enceramentos em casa. Nós estamos orientando junto com os vídeos de enceramento, mas o arsenal para fazer o enceramento de diagnóstico, vocês têm. Então, por exemplo, professor, eu tenho ainda dificuldade na morfologia de um molar. Ok, pega o seu manequim, coloca um dente preparado, pega suas ceras de morfologia, lamparina, álcool, vai esculpir dente. Utilize esse tempo. Vocês têm todo esse arsenal. Professor, o meu está na faculdade. Posso entrar lá para buscar o material? Faculdade, chegar, identificar, justificar, você consegue acesso, tá? Então, gostaria que vocês também começassem a pensar nessa questão da habilidade. Se vocês estão com esse material em mãos, vamos fazer alguns enceramentos. Nesse caso dessa técnica, você precisa ter um dente de estoque. Vocês já viram lá na prótese total, seleção de dente artificial, que esses dentes têm tamanhos, cores, alturas de cúspides diferentes. Então, você precisa ter uma cartela de bateria de dente anterior no seu consultório que assemelhe a cor e o formato do dente do paciente. Nossa, professor, é muita sorte eu ter justamente a bateria de dente anterior que meu paciente precisa para fazer essa técnica. Por isso, você precisa ter vários dentes de estoque no seu consultório. Então, essas placas têm diferentes marcas e têm diferentes valores. Tem dente de estoque, essa placa variando de 15 até 100 reais.
Lógico, você não vai utilizar uma placa de R$ 100 para fazer um provisório, mas você pode comprar uma placa de R$ 15, R$ 20 que vai estar no seu consultório, que vai te auxiliar a execução de um provisório pela técnica da faceta. Para essa técnica você precisa da placa, o dente preparado, o acrílico para fazer o preenchimento na palatina e um monômero justamente para fazer a reação. Dente, nesse caso, é um preparo de coroa metalocerâmico cobertura total e foi indicada a técnica da faceta pré-fabricada justamente pelos quesitos estéticos. Então, vai pegar o dente de estoque, fazer o esvaziamento da palatina, você checa o tamanho da incisal cérvico, incisal, mésio, distal e principalmente a questão da cor. Nesse caso, a cor está bem fora do preconizado, por questões. Era a placa que tínhamos disponível e a questão da cor da resina dos dentes. A cor da resina dos dentes é muito clara, mas por motivos só demonstrativos foi utilizado esse dente de estoque. Faz o esvaziamento da região palatina, remove toda a palatina do dente, até que você consiga justamente essa adaptação dessa imagem inferior. Você vai ter esse dente adaptado sobre o seu preparo. Notem que esse dente não está vestibularizado. Um grande erro nesse momento é deixar essa faceta do dente de estoque vestibularizado. Ela não pode estar vestibularizada. Ela tem que estar adaptada sobre o seu preparo. Ela adaptada sobre o seu preparo, fica bem mais fácil o seu provisório, que agora é só fazer o preenchimento da palatina. Então, o grande segredo dessa técnica é o desgaste. Professor, o dente está grande no sentido cérvico-incisal. Eu vou desgastar a incisal ou a cervical? A cervical. Você nunca desgasta a incisal. Se você desgastar a cervical, a incisal vai diminuindo até chegar na posição correta. Você diminuiu o tamanho cérvico-incisal. Sempre desgasta a cervical. Professor, o dente está grande no sentido mesiodistal. Qual que eu desgasto? Normalmente a distal, por estar mais escondida. A mesial vai estar mais na região estética. Então, eu vou sempre buscar um desgaste da distal. Pode ser que durante essa técnica você também precise alterar um pouco o contorno desse dente, sem problema. Você sempre tem que ter em mente que a mesial é mais retilínea, a distal mais curvilínea, lembrar das convergências das questões das faces vestibulares e proximais, e você pode ir adequando essa faceta desse provisório. Adequou, conseguiu adaptar no seu preparo. O que eu preciso observar? Justamente essa convergência do arco. Esse dente não pode estar vestibularizado, esse dente tem que estar no mesmo alinhamento que os outros dentes. Estando no mesmo alinhamento que os outros dentes, essa faceta agora já pode receber o acréscimo de resina acrílica na região palatina. Como é feito esse acréscimo? Esse acréscimo pode, primeiro, vaselino, o preparo. Sempre que vocês forem utilizar resina acrílica em boca do paciente, vaselina. Vou moldar conduta, vaselina. Vou fazer vaselina. Mesmo vaselinando, se vocês não tomarem cuidado com o tempo de polimerização, pode ser que essa reação gere uma contração e esse provisório grude nesse preparo. Então, sempre vaseline o preparo e posteriormente faça a adição dessa resina acrílica. Lembrando, pode ser feita, nesse caso deve ser feita pela técnica de nylon. Pincel, monômero, polímero, faz a bolinha e leva na região, ok? Levando ela na região, eu espero uma polimerização inicial, faço a remoção e inserção. Nessa remoção e inserção, eu preciso ter muito cuidado, porque se eu for na cervical palatina e tentar remover esse provisório, é justamente na cervical palatina que eu acabei de acrescentar um acrílico. Então, esse acrílico está mole. Se eu for lá e tentar tirar por ali, esse acrílico vai deformar. Então, vagarosamente, ou você pode utilizar uma pinça, como está sendo demonstrado, ou na região vestibular, porque a vestibular, como nós utilizamos uma faceta,
o acrílico nessa região está duro, então ele não vai deformar. Vagarosamente você vai destacando a coroa temporária. Se você tentar puxar com o dedo e tentar segurar na vestibular e na palatina, na hora que você segurar para puxar, você vai apertar. Na hora que você apertar, você deformou a sua coroa temporária. Ela não vai inserir novamente no preparo do dente, ok? Feito a remoção, nesse caso ele levou na água quente, a gente já discutiu sobre os quesitos e a utilização dessa água quente, voltou em posição. Na volta em posição ele já começa a observar os movimentos. Primeiro, engrenamento e máxima intercuspidação. Por quê? Eu acrescentei resina acrílica na palatina e é justamente nessa palatina que eu preciso daquela concavidade palatina para receber a borda incisal dos dentes anteriores e inferiores. Então, se eu não tiver essa concavidade, se eu só colocar o acrílico e deixar, a hora que meu paciente morder, ele vai morder em cima de um acrílico alto. E ele não vai aceitar esse provisório, não vai engrenar. Então, eu vou ter que fazer uma concavidade nesse acrílico para conseguir chegar na MH correta. A hora que eu organizar a concavidade e o engrenamento em MH, eu vou pedir para o meu paciente começar a fazer os movimentos bordejantes e principalmente o movimento protrusivo, onde ele vai ter que deslocar essa mandíbula à frente sem forçar o meu provisório. Se eu não fizer essa checagem, o incisivo central do meu paciente vai soltar. Ponto. E eu te digo, normalmente eles soltam em final de semana ou festa. Ele nunca solta à noite. Agora vamos imaginar, esse paciente, você fez um provisório para ele está numa festa, final de ano, na primeira mordida que ele dá, solta incisivo central cai no prato. Quem que é seu cirurgião dentista? Quem que fez esse dente? Todos na festa vão saber seu nome. Então, por um pequeno ajuste, uma coisa simples de ser feita, você está gerando um problema muito grande para a sua clínica. Então, tenham isso em mente, engrenamento em MH e protrusão. Checar com carbono. Professor, Pode perguntar. só realizando a primeira inclinação, eu consigo manter firme e fixa essa coroa provisória, porque eu não cimento a coroa provisória, né? No caso, eu consigo manter ela em posição só com essa primeira inclinação mesmo, no preparo? Sim, você cimenta a coroa provisória. Você cimenta a coroa provisória com cimento provisório. É um cimento que depois você consegue tirar. Mas o cimento sozinho não resolve. O que mantém a retenção é a primeira inclinação. Mas sim, a gente utiliza agente cimentante provisório. Obrigada, professor. Nada. Aqui está sendo feita a demarcação da linha de término, os ajustes interproximais, a coroa em posição por uma vista vestibular e por uma vista palatina. Acreditem, terminou um provisório, colocou em posição, primeira coisa que o paciente vai fazer é passar a língua. Ele vai sentir o seu trabalho. Se você deixar essa resina acrílica áspera, ele vai falar assim, doutor, mas fica áspero assim mesmo? Vocês já passaram por isso na dentística? Na hora que você termina a restauração, o paciente passa a língua e fala, doutora, fica áspero assim mesmo? Aí você dá um sorrisinho amarelo e fala, não, tem como melhorar. Vai lá, pega uma pasta de polimento, uma pasta diamantada e vai fazer o protocolo de polimento. Provisório é da mesma forma. Já imaginem que a hora que você terminar o provisório, você vai ter que fazer esse polimento. Ah, professor, mas é uma coroa temporária, uma coroa provisória. Tudo bem. Se você deixar rugoso, o paciente vai ficar passando a língua e vai ficar forçando o seu provisório justamente porque ele está rugoso. Então, tenham isso em mente. O seu provisório só termina após o polimento. Nesse caso, ele adaptado, foi feito um esvaziamento interno e um novo reembasamento interno, para melhorar agora a adaptação interna. Vamos imaginar. Esse provisório já estava adequado ao preparo, mas eu quero melhorar, eu quero refinar essa adaptação. Se eu só colocar resina acrílica,
não vai caber, não vai chegar no final do preparo. A hora que eu tentar encaixar ele de novo, vai estar cheio de acrílico, esse acrílico não vai melhorar essa adaptação. Então, o que eu faço? Eu crio um espaço para a resina acrílica. Criar esse espaço é pegar uma broca esférica, desgastar só um pouquinho internamente, para criar o espaço para uma nova camada de resina acrílica, que vai deixar esse provisório mais adaptado na primeira inclinação. Aí ele vai diminuir a tendência de cair, porque ele está mais preso na primeira inclinação. A isso chamamos de reembasamento do provisório, ok? Executa-se o reembasamento, notem, o tanto que extravasa de acrílico. Por que extravasa? Porque ele estava já bem adaptado. Eu criei um pequeno espaço e coloquei muito acrílico. Esse acrílico não cabe lá dentro, ele vai extravasar. Extravasou, se eu não tirar esse excesso, esse provisório trava. Se eu deixar polimerizar, igual essa imagem, deixar polimerizar desse jeito, na boca do paciente, sair, vou tomar uma água. A hora que eu voltar, esse provisório não sai. Como é que eu vou ter que tirar? Vou ter que pegar uma broca, vou ter que cortar ele inteirinho. Porque ele está travado nas interproximais. Professor, mas eu vasilinei. Não importa. Vai travar. Porque é um imbricamento mecânico. Você preencheu as duas proximais dos dentes adjacentes. E esse dente não vai sair de posição. Então, antes dessa polimerização completa, você vem aqui e remove o excesso desse provisório. Remover o excesso pode levar na água quente, volta ele em posição e a gente começa a observar essa adaptação e fazer os ajustes oclusais. Turma, provisório bem feito, a hora que você coloca ele na arcada superior, ele para, ele não fica caindo pela gravidade. A ação da gravidade não é capaz de remover o seu provisório. O agente cimentante, ele auxilia na retenção, mas quem gera a retenção é a primeira inclinação, ok? Fazendo novamente o desgaste dos excessos e o provisório em posição, executando os movimentos bordejantes. Sempre lembrando dessa situação de movimentação, desses movimentos excêntricos. Turma, não que se esqueçam desses movimentos, não só para prótese, mas para dentística, qualquer tipo de reabilitação. Fez uma resina composta, cheque em MH e movimentos bordejantes. Checar só em MH, pode ser que essa resina gere uma interferência e ela venha a fraturar ou gerar problemas periodontais, reabsorções ósseas, todas aquelas complicações que vocês sabem de trauma oclusal, ok? Turma, vou deixar esses 5 minutos finais para vocês sanarem dúvidas sobre as 3 técnicas de provisório. Preciso escutar vocês, podem perguntar. A do provisório prensado, professor, ela engloba em qual delas? Ou é uma técnica à parte? Não entendi, pergunta novamente, por favor. Porque no começo da aula o senhor citou 4 técnicas, né? Aí tem essa do provisório prensado, o senhor ainda vai falar sobre ela? A do prensado é aquela que eu falei igual do laboratório, que molda, manda para o laboratório faz o provisório e manda para você. É uma técnica, a única diferença da técnica do alginato e a técnica do provisório prensado é justamente que do provisório prensado eles pegam, moldam um modelo de gesso que foi feito a partir do enceramento de diagnóstico. Para aquele caso que eu mostrei do Lucas Godoy, aquela técnica é do provisório prensado. Ah, sim, entendi. No caso aí, posso indicação dela para tanto a dente anterior quanto posterior também, né? Sim, eu posso utilizar ela para todos os tipos de dentes, anteriores, posteriores, múltiplos, unitários, só que é uma técnica que envolve custo. Eu vou ter um custo de execução desse provisório. Dependendo do laboratório, eles podem cobrar ali em torno de 100, 110 reais um provisório. Então, quanto você cobraria do seu paciente se o laboratório está cobrando 100? Tem que começar a pensar nessas questões também. Professor,
Pode perguntar. O professor Everaldo postou um vídeo de técnica de reembasamento. Não sei se capaz o senhor viu, mas qual que é a... Não entendi para onde que ele vai com aquele vídeo. Tipo, não teve fim, ele não, parece que ele não montou um dente, ele só moldou com a silicona e aí o vídeo acabou. Eu não entendi a finalidade daquele vídeo. Entendi. Eu vou assistir ele até o final para ver a situação. E qualquer coisa eu reedito o vídeo e faço as explicações em cima, sem problema. Ele fez a moldagem com a silicona e depois ele coloca uma pasta amarela e aí o vídeo ele acaba. Aí depois eu não sei se utilize outro, eu fiquei bem confusa naquele vídeo. Tá. Aquele vídeo é sobre uma técnica de moldagem. É técnica da moldagem dupla utilizando silicona. Porque primeiro você molda com material, ele é um material que não tem tanta fidelidade de cópia. Então forma um arcabouço. É como se você tivesse utilizado um alginato. Depois você leva um outro material, que é aquela pasta amarela, que é um material mais refinado, que vai copiar com maior fidelidade o seu preparo. Então ele estava mostrando a técnica da dupla moldagem pela técnica do reembasamento da silicona de condensação. Ah, entendi. Então era só para moldagem. Só para moldagem, ainda não vamos entrar no mérito ainda. Tá bom, obrigada. Por que eu estou optando, turma, se vocês observarem, pegarem um plano de ensino inicial e falar assim, mas está frisando tanto em provisório, por que dessa forma? Porque eu entendo que o ensino não presencial é diferente. Não adianta eu forçar da mesma forma, não adianta, não vai dar certo, não vai. Então a gente precisa ter essa paciência, essa maturidade. Tanto nós, professores, quanto vocês. Por isso eu frisei bastante provisório, passei aqueles estudos dirigidos sobre provisórios, fizemos essa live sobre provisórios, estamos à disposição para discutir sobre provisórios. Demanda tempo. Toda semana alguém vem e fala alguma coisinha a mais de provisório, você lê alguma coisa sobre provisório, para a gente sedimentar essa situação teórica, porque depois disso nós teremos a situação prática. Quando chegarmos na prática, eu não vou ter tempo hábil de retomar as técnicas de confecção de provisório. Eu não vou ter tempo de projetar para vocês, igual nós fizemos hoje, todas as técnicas, indicações, contraindicações, discutir os casos clínicos. Vou ter que chegar no laboratório e falar, turma, vamos trabalhar. Então, eu preciso que vocês tenham esse conhecimento sedimentado não só na prótese fixa, mas em todas as disciplinas. Imaginem quando a gente retornar as reposições de clínica, reposições de laboratórios, tanto que isso vai ser, como que eu posso dizer, executado sem ter a teoria antes, porque essa teoria já foi ministrada para vocês. Então, eu preciso dessa sedimentação. Eu preciso que vocês entendam realmente o que a gente está discutindo. Por isso, muitas vezes, eu peço para abrir as câmeras, porque tem aluno, como eu disse no início da aula, que loga na sala e sai. E depois, o que eu faço com esse aluno na hora que ele chegar na prática e não conseguir executar a prática? Eu vou ter que ministrar essa teoria de novo? Tudo de novo? Não é justo com quem realmente está estudando, não é justo com quem realmente está participando. Então, a gente tem que pensar nesse novo contexto, tanto nós, professores, quanto vocês, alunos. Mas eu fico muito satisfeito, nossa sala tem quase que a turma inteira, e todo mundo participando. Muito bom mesmo. Eu acho que é esse o caminho. E a gente tem que discutir coisas para além da odontologia, tem que conversar coisas do nosso cotidiano, tem que conversar como cada um está. Turma, se vocês estão assim, imagina todos estamos passando pela mesma situação. Eu discuti no terceiro período, imagina um aluno como o Lucas Godoy, que formou tem 2 anos, agora conseguiu abrir o consultório dele, parcela de cadeira, secretária para pagar. Não, agora vai, esse ano é o meu ano de trabalhar, comprou um monte de resina, tá lá dentro da gaveta dele vencendo. E aí? Não, agora liberou, o consultório pode atender. Você liga para um paciente, paciente, não, vou não. Liga para outro, vou não. E aí?
Então, vamos utilizar esse tempo para a gente refinar esse conhecimento, refinar essa nossa abordagem, e eu fico muito satisfeito de ver a turma de vocês dessa forma. Acho que esse é o nosso caminho. Alguém? Professor, Pode perguntar. tira uma última dúvida. No caso de dente vitalizado, antes de fazer a realização do provisório, tem que fazer proteção do complexo dentino pulpar. Me explica como fazer essa proteção antes? Certo. Você pode utilizar hidróxido de cálcio PA com soro fisiológico, fazer uma lavagem dessa superfície onde você vai obliterar os túbulos dentinários dessa região. Você tem que imaginar como se você estivesse trabalhando numa dentística e estivesse próximo à polpa. Aí tem as formas de proteção do complexo dentino pulpar de forma direta e indireta. Do nosso caso, é sempre indireta. Não tem como eu fazer uma proteção do complexo dentino pulpar de forma direta em um preparo, porque se eu fiz um preparo e já chegou na polpa, está errado. Eu já preciso indicar o tratamento endodôntico. Então, eu preciso pensar quais são os materiais que eu posso utilizar para fazer uma proteção pulpar indireta. Primeira resposta que vocês vão me dar vai ser hidróxido de cálcio pasta a pasta. O cimento hidróxido de cálcio é justamente um dos agentes cimentantes provisórios que você pode utilizar na coroa temporária, auxiliando assim na proteção desse complexo. Ok? Eu vou manipular o cimento e vou espalhar ele sobre toda a superfície do dente preparado. Colocar dentro da coroa e cimentar a coroa com ele. Aí vai formar uma camadinha entre o preparo e a coroa. Certo? Eu tenho menos de 1 minuto. Se a live cair é porque o nosso tempo está encerrando. Mas, novamente, gostaria de agradecer. Professor Luciano? Só uma consideração. Quem assistiu a aula de hoje cedo, do professor Luiz e do professor Paulo, né, falava de cimentação, e eu consegui essa aula gravada